experimentando, vivenciando, para acreditar realmente naquele processo. E por que aconteceu isso? Porque eu recebi a técnica sem saber de onde veio. Eu não entendia o porquê de nada. Eu simplesmente via as respostas. Era mágica, aquilo era mágica. Então, ao tempo todo, eu ficava pensando que era outra coisa, era sugestão, porque eu não entendia. Só depois de muito tempo, inclusive com experiências controladas, experiências utilizando as frequências do silício em planta, utilizando frequências sonoras para verificar o desenvolvimento também da planta junto com o silício, é que eu comecei a compreender o processo e comecei a fazer os links. Tanto é que, quando surgiu a TRT propriamente dita, a gente tinha toda uma estrutura que alicerçava esses procedimentos. Tá bom? Está faltando mais alguém? Está entrando gente. Mas pode, inclusive, reforçar a questão da autorização. Ok. Né? Eu gostaria só de reforçar que eu preciso da autorização. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Chegou agora. Eu preciso reforçar que vocês precisam autorizar por escrito, não é por escrito? No chat mesmo. Lá no chat, vocês autorizam a gravação para que a gente possa gravar essa aula inicial e, a partir daí, a gente ter esse registro desse primeiro momento, que vocês possam assistir posteriormente. Tá joia? Vânia, dá para tirar aqui alguns com som ainda. Fabiana, eu vou tirar o teu som um pouquinho, tá certo? Na medida... Isso. Ok. Ok. Então, a gente, então, nesse primeiro momento, alguém que acha que não autoriza ser gravado, já, que posteriormente vocês vão botar isso por escrito, acredito que não. Né? Então, acho que estão todos aqui, nós já temos, são 24 participantes aqui presentes. Vamos começar para que a gente não tenha prejuízo do conteúdo. Uma coisa que eu quero pedir para vocês é que, nos próximos encontros nossos, sempre se programem para até um pouquinho mais de 1 hora, porque se o conteúdo, a nossa aula, ela foi prevista entre 45 minutos e 1 hora, mas ela pode se expandir um pouco mais, dependendo da demanda, da necessidade de uma explicação com mais profundidade, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou compartilhar com vocês a tela da aula e a gente vai falando. Eu gostaria de dizer que... Verônica está aí? Ah, tá, estou vendo aqui, Verônica. Perfeito. Então, Verônica vai ser a pessoa que vai estar conosco no último dia, o nosso último encontro, que vai ser uma live, que ela vai trazer a perspectiva dela, tá? Então, vamos começar. Só um minutinho. Vou pedir para que agora vocês deem uma olhadinha todos e coloquem tirem o som para que a gente não fique dividido, tendo que prestar atenção ao som individual, tá? Todos estão vendo bem a tela? Ok. Então, pessoal, a nossa conversa hoje vai ser exatamente sobre a terapia de reprogramação de traumas e fobias no método Takai. Tá? E essa técnica, a TRT, ela, na realidade, foi um consórcio de diversas ferramentas terapêuticas. Nós temos aqui
parte da PNL. Nós temos as técnicas que se referem à auriculoterapia, utilizando sempre as esferas de cristais de silício. Nós temos o conhecimento da alquimia, o conhecimento relativo à visão sistêmica fenomenológica, e temos também o poder da intenção. Essa parte, eu acho que é uma das mais significativas, porque hoje em dia a gente já verifica a possibilidade da gente trabalhar com a TRT utilizando a intenção. Tá? Um pouco mais tarde eu vou falar a respeito de como foram as nossas primeiras descobertas com relação a essa capacidade da gente fazer todo o processo terapêutico, inclusive à distância. Esse vai ser um dos assuntos que nós vamos trazer aqui no sábado, que vai ser a Verônica, que vai trazer a experiência dela com o trabalho da TRT à distância. Então, seria o consórcio harmônico das terapias sistêmicas, da programação neurolinguística, da auriculoterapia, da neurociência, do poder terapêutico do silício, a fisiologia energética da alquimia e o poder da intenção. E como vai ser o curso? Né? Como é que a gente vai dividir essa capacitação? No primeiro momento, a gente vai falar do que vem a ser o método Takai. Tá? Então, o método das terapias acupunturais e alquimia integrada tem características bem próprias. E nós vamos falar um pouco para que vocês se situem e não vivam o que eu vivi quando eu fui logo apresentado a esse poder terapêutico do silício, porque foi muito difícil para mim. Eu não conseguia conceber, eu via, ficava claro para mim que aquilo ali era uma resposta terapêutica, mas eu não tinha ideia de como aquilo era possível. Eu acho fundamental a gente trazer as bases, os alicerces dessa técnica. A gente vai apresentar também aqui quem serão os facilitadores dessa capacitação. Logo depois, a gente vai falar um pouco do que é a Universidade Aberta do Terapeuta e a Academia Brasileira de Acupuntura Reflexa e Naturopatia. Muitos de vocês são colegas nossos, são alunos daqui da UNAT, são alunos meus da Universidade Federal de Pernambuco, são pessoas que convivem com a gente, que já conhecem a UNAT, mas tem colegas que estão vindo pela primeira vez, né? Nós estamos tendo essa satisfação de ter colegas que estão vindo pela primeira vez, e é importante que a gente fale um pouco sobre o que é isso, o que é a UNAT, o que é a BAN. Logo depois, a gente vai fazer uma cronologia das descobertas e das sistematizações. Então, como é que foram feitos esses estudos? Como é que a gente, a partir do conhecimento de alguns profissionais aqui da UNAT, começamos a estruturar a TRT. Tá? Logo depois, a gente vai falar a respeito dos fundamentos teóricos da terapia de reprogramação de traumas. Logo, a gente não pode desvincular dos conhecimentos da fisiologia energética. Então, vamos falar um pouco sobre auras, chakras. E é importante lembrar o seguinte, eu estava até conversando com uma pessoa hoje, e ela me colocou que como é que a gente, em 4 encontros, iria passar tanto conhecimento, porque alquimia, medicina tradicional chinesa, programação neurolinguística. Na realidade, o que a gente vai fazer aqui durante esse período é pegar partes, informações dessas técnicas, informações dessas ferramentas que alicerçam um processo terapêutico. A TRT é uma ferramenta terapêutica. Ela tem uma ação muito pontual, ela tem as situações que são utilizadas de forma efetiva, não é uma panaceia, mesmo com a resposta extraordinária que tem, ela não pode ser utilizada em absolutamente qualquer coisa, tem as situações onde é indicado.
Então, a gente vai falar um pouco dessa fisiologia energética, vamos falar dos corpos de dor trazidos pelo Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle é Tô compartilhando aqui. Tá chegando direitinho aí? É que o pessoal tá sem, mas vocês podem tirar e dizer o slide está sendo compartilhado, vocês estão vendo? Não tá não, professor. Só um instante. Não, Léo. Não está, né? Não, Léo. Aqui também não, mas eu estou usando no telefone, eu não sei se isso influencia. Desculpa eu me meter. Tem aí embaixo um nomezinho chamado Share Screen. Estamos tentando. Clique agora. Foi. Foi? Chegou. Foi. Tem que voltar lá. Pergunta se está tudo bem. E agora, está tudo ok? Como é que está aí? Agora chegou, né? Então, vamos voltar para cá. Tá? Então, a técnica, né? Terapia de reprogramação de traumas e fobias. A gente, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar em cima desse consórcio terapêutico, a partir da programação neurolinguística, da auriculoterapia, os conhecimentos relativos à aura, a visão sistêmica fenomenológica das constelações familiares, e essa é a parte mais interessante, que é o poder da intenção, né? Já falei para vocês, mas eu vou repetir que a gente vai falar um pouco primeiro sobre o que é o método Takai, a sua sistematização, quem vai estar hoje presente e nos outros encontros aqui com vocês. A gente vai ver também o que é a UNAT e a ABAN, a cronologia das descobertas, estudos, sistematizações realizados aqui na Universidade Aberta do Terapeuta, a fundamentação teórica da TRT. Vamos falar a respeito da parte da fisiologia energética. Tem 3 pessoas que estão esperando para entrar, né? Aqui, ó. Tem pessoas. Vamos botar as pessoas para entrar aqui. Ok. Fernanda. Ok, tranquilo aí, né? Porque tinha uns colegas que estavam entrando agora aqui. Então, Só um minutinho. Posso tirar, né? Tem mais gente, né? Esperando. Ok, vamos dar continuidade. Eu posso tirar isso aqui, vai? Ok. Então, vamos lá, dando continuidade. A gente vai ver as terapias complementares que são utilizadas na TRT. Vamos trabalhar a parte dos conteúdos, dos conceitos da alquimia que vão dar suporte à TRT. Como eu falei, a gente não vai ter de jeito nenhum aqui um curso de alquimia. Isso faz parte da pós-graduação, mas vão ser conceitos que vão alicerçar as técnicas. Vamos falar a respeito da visão alquímica sobre o processo encarnatório, ou seja, quando a alma se torna corpo, e vamos ver também os princípios básicos da astrologia alquímica, que também dão suporte à TRT.
Só um minutinho, vou admitir aqui. Fica aqui juntinho, porque eu não estou conseguindo aqui. Ok, vamos lá. Não está avançando aqui. A tecnologia parece que está pegando aqui, está travado, os slides estão travados. Pronto, está indo. Ok, então, pessoal, logo depois a gente vai ver um pouco sobre o que vem a ser a apometria, os conceitos de subpersonalidades e personalidades múltiplas e as aplicações na TRT. Uma coisa muito interessante é que a gente está verificando que é possível tratar as subpersonalidades e as personalidades múltiplas faladas, conhecidas das técnicas da apometria com a TRT. Isso é algo novo, isso é algo realmente novo. É algo que, inclusive, nós estamos em processo, mas é muito, muito, muito interessante. Vamos falar um pouco sobre os campos morfogenéticos, as estruturas de base das terapias sistêmicas fenomenológicas aplicadas à TRT. A TRT e a alquimia da alma é outro conceito que a gente vai trazer aqui. Vamos ter um dia só, vamos ter uma noite só, falando sobre acolhimento e abordagem terapêutica. Isso vai dar um diferencial à pessoa, ao terapeuta, que vai utilizar essa ferramenta da TRT, porque a ferramenta da TRT, por si só, ela é muito eficaz, mas ela tem pessoas e pessoas diferentes que procuram a gente. E cada pessoa tem uma demanda diferente, inclusive uma demanda da gente fazer o processo terapêutico. E, por final, o estágio prático de observação aqui na UNAC. É fundamental, pessoal, fundamental que a gente tenha esse momento. Vânia, você está atenta aqui, porque pode ser que tenha gente querendo entrar. Eu tenho que tentar acessar por aqui para poder deixar você livre de... A Fernanda aqui tem 2 entradas, a gente aceita e ela não consegue entrar, tá vendo? Vamos lá, vamos dar... Está embaixo de novo? Já entrou agora. Entrou, Fernanda. Ok, perfeito. Então, a gente estava já aqui, vamos dar continuidade. Pronto? Não está indo. Opa. Ok, então vamos lá. O que vem a ser o método Takai? Uma coisa interessante é que depois que o método Takai, na realidade, é uma sigla. Terapia acupuntural e alquimia, integrados. E depois de muito tempo, isso há muito pouco tempo, há uns 2 anos atrás, eu vim saber que o nome Takai, na realidade, o fonema Takai, ele quer dizer bambuzal. E não tem nada mais coerente com o nome de bambuzal, porque o bambuzal ele demonstra muita resiliência, muita capacidade de curvar-se às intempéries dos ventos e depois retomar para o seu lugar. Então, o método Takai, que é uma sigla, terapia acupuntural e alquimia integrados, também esse mesmo fonema, ele quer dizer bambuzal. Ok.
Ok. Olha, aparece TV, Tirar. Ó. Samsung, isso aqui lá, vincular com a TV. Eu estou tirando o som, pessoal, de quem está entrando agora. E uma coisa importante que eu vou ver se a gente consegue fazer um acerto. Vocês verificaram que as entradas, quando elas começam a ocorrer durante o processo, ela prejudica a apresentação. A gente vai ter que fazer um acordo realmente de cavalheiros e damas, para que às 8 horas todos estejam presentes, para que a gente não tenha essa descontinuidade. Hoje é o primeiro dia, é um dia de apresentação do método, de apresentação da ferramenta terapêutica, não tem grandes problemas. Mas nós vamos ter, a partir do nosso próximo encontro, conteúdos mais densos. Então, é fundamental que a gente possa dar continuidade a esse processo da informação, sem essa descontinuidade, tá? Então, o método Takai ele foi sistematizado aqui pela UNAT, e é importante lembrar que ele é um pool de algumas técnicas. Então, inclui-se as medicinas tradicionais orientais, a tibetana, a japonesa, a chinesa, a coreana, a indiana, a alquimia paracelsiana, os conhecimentos da fisiopatologia, tanto energética quanto a biomédica, que é a nossa medicina, a nossa fisiologia, conhecimentos da fisiologia, a parte das práticas integrativas complementares, a programação neurolinguística e, mais recentemente, a terapia fenomenológica sistêmica das constelações familiares. Então, a gente reuniu todas essas técnicas e, a partir daí, criou uma metodologia com um protocolo bem interessante. A TRT faz parte desse protocolo. A TRT ela faz parte da... Não estou conseguindo aqui. Ela faz parte. Então, para que vocês conheçam quem serão as pessoas que estarão em contato com vocês nesse período, nós temos a Kalina Santana, que ela é psicóloga clínica, terapeuta integrativa Takai, pós-graduada em neuropsicologia e, em conclusão, da pós-graduação em terapia cognitiva comportamental. Kalina é que vai ficar responsável pela parte de abordagem terapêutica e algumas técnicas. Essas técnicas para que a gente, no processo da TRT, que é um processo que demanda, quando a gente vai abordar a pessoa, a gente precisa recolocá-la na situação da angústia. Então, imagine só, então, a pessoa saber que, por exemplo, tem uma fobia de cobra, fobia de um cachorro, fobia de escuro. Para que a gente possa iniciar o processo terapêutico, a gente tem que gerar uma abreação, a gente tem que gerar uma reação de medo para, a partir daí, fazer uma âncora com as técnicas de programação neurolinguística e depois fazer o tratamento. Então, a Kalina vai trazer para a gente formas de abordar, instrumentos, técnicas que possam minimizar o processo da dor que se possa sentir nesse primeiro momento. Teremos também a Verônica Guerra. Verônica ela é graduada em antropologia, ela é mestra em antropologia, doutora em antropologia, terapeuta integrativa Takai, com formação em acupuntura e alquimia aqui na UNAT, e consteladora familiar, também formada aqui pela UNAT. Verônica vai nos trazer uma abordagem muito interessante, que é a perspectiva da antropologia da saúde. E, além da antropologia da saúde, ela desenvolveu um processo terapêutico de tratamento à distância bem característico, bem dela, bem a cara dela. Nós fazemos o tratamento à distância e aprendemos, inclusive, a trabalhar com o tratamento à distância, utilizando a TRT, utilizando as constelações familiares. E aí, Verônica, por até uma demanda do cotidiano dela, morando distante, e os pacientes
precisando do atendimento, desenvolveu um processo terapêutico muito interessante para a gente aqui. O pessoal, quem tiver com o microfone aí ativo, ativa o mute aí, por gentileza, tá joia? Vamos lá, dando continuidade. Então, os colegas que ainda não me conhecem, eu sou Leonardo, a minha formação na área de saúde é na área de educação física e fisioterapia. Eu sou bacharel em segurança pública pela Academia Militar do Paudalho e sou terapeuta integrativo TACAI, né, como um sistematizador do processo. E fiz formação também em constelação familiar pela Unipaz. Sou pós-graduado em medicina tradicional chinesa, aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na China. Tenho formação também pós-graduação em educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Tenho pós-graduação em medicina de rua, que é a chamada paramedicina, atendimento pré-hospitalar, pela National Safety Council e pela Harvard University. Então, foi uma formação que a gente fez exatamente para trazer para o Corpo de Bombeiro esse tipo de atendimento. Sou pós-graduado também em antropologia médica pela Universidade de Milão Bicocca e fisiologia humana pela Universo. Tenho formação em Reiki, sou mestre em Reiki, trabalhei muito tempo com hipnoterapia, terapia floral, alquimia, iridossomatologia, osteopatia. Então, as práticas integrativas, elas entraram na nossa vida de forma muito interessante, porque todo o meu conhecimento era de uma fisiologia aplicada à medicina de rua, aplicada a atendimento pré-hospitalar. E, de repente, a gente começou a conhecer essas práticas integrativas quase que do nada. Mas, quando eu digo de repente, eu lá atrás, nos anos 70, mais ou menos, eu tive essas iniciações sem nem saber que estava tendo. Tá? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre quais são as premissas básicas da formatação desse método, né? Que é esse método que a gente desenvolveu, que muitos dos colegas já tiveram essas informações enquanto estavam fazendo aqui a formação, mas outros que estão vindo pela primeira vez precisam ser informados. Como eu falei para os colegas que entraram há pouco tempo, a gente está falando um pouco do caminho que foi feito na estruturação da TRT para que não fique uma coisa solta, sem raízes, né? Então, é muito importante a gente lembrar dessa perspectiva que norteia o nosso método, que é que nós somos um ser biológico, que temos uma essência, temos uma alma, mas que nós estamos sob influência de campos eletromagnéticos. É importante lembrar também que o nosso corpo físico ele tem conexões. E essas conexões são físicas, como a parte nervosa, os vasos, mas nós temos também uma conexão sutil. Essa conexão sutil é feita pelos nadis ou meridianos, e nós temos os fluidos, como o próprio Qi, essa energia que percorre o corpo, como o Shui, que é o sangue. Então, nós temos algumas estruturas materiais e algumas estruturas que são imateriais. E tudo isso, todos esses caminhos de energia, eles têm verdadeiras tomadas, que são o que a gente chama de centros de troca, que fazem com que haja a ressonância entre o nosso corpo físico, a nossa alma e esse campo que nos envolve. Tá? Então, somos uma estrutura bem complexa. E qual é o grande objetivo do método TACAI? O grande objetivo da UNAT quando estruturou o método TACAI? É fazer com que essa busca constante nossa da pedra filosofal, essa busca da felicidade, de encontrar qual o nosso Flundstone, qual o nosso objetivo, contribua com essa necessidade da criatura humana de procurar o desenvolvimento. Então, a gente colocou como objetivo principal do método contribuir com a atual conjuntura de desenvolvimento da criatura humana e do planeta a partir do autoconhecimento, a partir também do alívio do sofrimento,
da harmonização com o ecossistema corpóreo, ou seja, nós com o nosso próprio corpo, nossa essência com o nosso corpo, a partir também dessa harmonização com o meio ambiente, e isso vai promover o quê? Equilíbrio, bem-estar e, por consequência, transformação. E essa transformação implica em um processo evolutivo. Então, a transmutação, a obtenção da pedra filosofal é o grande objetivo do nosso método. Tá? Então, o método ele foge dessa perspectiva simples, de simplesmente querer remover sintoma. A gente, inclusive, vai mais a fundo todas as vezes que uma pessoa chega, por exemplo, dizendo, olha, eu gostaria de me livrar dessa dependência que eu tenho de açúcar, essa dependência que eu tenho de chocolate, esse medo que eu tenho de sair de casa. A gente pode fazer esse alívio de sofrimento, mas é importante que a gente depois vá mais a fundo para entender esses processos, o porquê disso, qual seria a origem, quais os emaranhamentos que possam estar gerando essa desarmonia. E o princípio maior da UNAT seria promover saúde integral. A saúde integral ela vê todos esses campos, todas essas possibilidades, e como não deixa de ser uma instituição de ensino, tem o objetivo também de formar facilitadores desse processo de obtenção e promoção de saúde integral, formar também seres humanos tecnicamente, emocionalmente, espiritualmente aprimorados, olhando os aspectos éticos e conscientes das responsabilidades e dos processos evolutivos da nossa sociedade, que é um dos nossos ecossistemas, e do universo. Então, a gente precisa estar em contato com esse macrocosmo, equilibrando o microcosmo a partir dessa ressonância. Tá? E agora eu vou trazer para vocês, mais ou menos, como foi a estruturação do método, a partir de que fundamentos o método foi se estruturando, e depois nós vamos chegar na TRT, tá? Porque a TRT é uma célulazinha, mas essa célulazinha que estrutura tecidos, que vão estruturar órgãos, vamos dizer assim, quando a gente compara com o corpo humano, ela precisa estar em harmonia com o todo. E essa estrutura, tudo isso que hoje compõe o método Takai da Universidade Aberta do Terapeuta, iniciou-se lá atrás, nos anos 70. Nos anos 70, que começou quase como uma iniciação religiosa, né? Porque mais ou menos em 1972, que eu comecei esse processo. Eu vou depois detalhar, vou mostrar para vocês de forma bem curiosa, inclusive com fotos, mas foi quando eu comecei a frequentar o Centro Oriental Antônio de Pádua. Foi quando eu ingressei na Ordem Rosa Cruz, foi quando eu comecei a fazer a prática de artes marciais, que trabalhava muito a parte de meditação, autoconhecimento, isso nos anos 70. Nos anos 80, foi quando eu, no final dos anos 70, fiz o meu vestibular, ingressei no ambiente acadêmico, comecei estudando a parte da biologia, da botânica, fisiologia vegetal, a parte de ecologia, fiz uma pós-graduação em educação, na rural também, fiz outra pós-graduação em fisiologia do movimento, que somou muito aos conhecimentos na área da educação física, na área das artes marciais. Já nos anos 90, eu já tinha ingressado nessa altura no Corpo de Bombeiros, e aí a gente começou a se aprofundar nos conhecimentos ligados à paramedicina, aos atendimentos pré-hospitalares, né, aos conhecimentos biomédicos mesmo. E aí, por uma questão até de necessidade, Paulinho, na época, meu filho mais velho, precisou de atendimento com uma fonoaudióloga, e aí a fonoaudióloga passou para ele a utilização de florais. Coincidentemente, eu já tinha assistido uma palestra em 92 sobre os florais,
E aí começamos o interesse, e aí fizemos o curso de reflexologia, começamos a formação de Reiki, os cursos de iridologia, foram quase 5 anos estudando iridologia, a parte de hipnose, a alquimia. Eu conheci o Joel Aleixo, comecei a estudar alquimia. E nos anos de 2000 a 2002, a gente começou a se aprofundar nesses conhecimentos biomédicos. Veio a meu ingresso, tinha retornado dos Estados Unidos, tinha começado já o curso de acupuntura, e aí eu verifiquei a necessidade de me aprimorar no conhecimento da cinesiologia, do movimento, e aí fui fazer o curso de fisioterapia, me aprofundei nessa época na parte da astrologia e da alquimia, na astrologia sumeriana, como um aprofundamento da terapia floral. Entre 2002 e 2010, a gente começou a inserir esses conhecimentos no ambiente acadêmico, começamos a dar aula na antiga FIR, tive acesso também a partir de amigos, né? Leda Aurélio, Zaque Aurélio, que falavam muito sobre o Osho, as técnicas de terapia ligadas ao Osho, até mesmo as técnicas de constelação ligadas à filosofia do Osho, à filosofia indiana, né? Os conhecimentos da apometria foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o Godinho. E, em 2008, eu tive o primeiro contato com as terapias que utilizam silício. E aí a coisa começou a mexer muito com a minha cabeça, porque eram respostas terapêuticas que eu simplesmente nunca tinha visto na minha vida. E aí começamos, nesse período de 2002 a 2010, nós começamos a querer estruturar um método que pudesse juntar todos esses conhecimentos. Foi especificamente em 2010, antes de nós irmos morar na Itália, que eu fui apresentado aos remédios vibracionais Sanjiv. Nessa época ainda, também, em 2009, eu conheci o professor Carsten Dam, da Dinamarca, que me trouxe uma perspectiva completamente diferente sobre o Kyushu. Fiz o meu mestrado em Reiki, na Dinamarca, com o Carsten Dam. Fiz a minha segunda pós-graduação em acupuntura aqui no Brasil, tinha acabado de fazer no CIT, fiz lá no Shen. A minha experiência acadêmica na Itália foi muito importante, porque eu fui estudar antropologia médica para entender os processos de cura em outras culturas, então bateu muito bem. E entre 2010 e 2020, eu tive a oportunidade de estudar na China, de fazer uma viagem de estudo à Índia, de fazer um aprofundamento na acupuntura, em técnicas de fisioterapia chinesa. Em 2011, eu tive a oportunidade de apresentar o método Takai no primeiro congresso de física quântica, aqui no Pernambuco, e criamos, a partir daí, um projeto chamado Projeto Aliviar, que tinha como a proposta o alívio do sofrimento. E começamos com diversos programas de pós-graduação, dando formação nesses programas de pós-graduação. Isso aqui tem um momento muito interessante, eu consegui essas fotos são históricas. Essa mulher que vocês estão vendo aqui é Stella Breckenfeld, minha avó. Essa pessoa foi quem me introduziu nos conhecimentos ligados à fisiologia energética. E logo depois, em 1907, isso foi em 72, quando ela dava essas aulas, era interessantíssimo, porque nessa época, a vovó dava aula sobre chakra, dava aula sobre campo eletromagnético. Isso me deixou tão empolgado que, quando foi em 1978, eu ingressei na Mística Ordem Rosa Cruz e passei. Antigamente, a gente não tinha essa possibilidade de Google, né? Então, a gente recebia em casa as monografias e tínhamos que estudar. E essas monografias, elas tinham muitas informações a respeito de conhecimentos herméticos de Hermes Trismegisto. É uma coisa muito interessante, que deu alicerce para as teorias que embasam a alquimia floral, que depois eu vim estudar com o Joel Aleixo.
Então, quando foi mais ou menos entre 78 e 74, como eu falei, eu tive as minhas formações específicas na área da biologia, da engenharia florestal, da educação física. Isso foi trazendo um conhecimento bem estruturado em cima do conhecimento ocidental. Já nos anos 90, como eu falei para vocês, esses conhecimentos eles começaram a ter mais profundidade na área biomédica. Eu fiz uma formação em oxigenoterapia hiperbárica, passei quase que um ano trabalhando no Hospital Geral de Paulista, e nessa época também íamos somando os conhecimentos em cima das práticas integrativas e da alquimia. E a gente começou a fazer um bolão. Esse bolo começou a estruturar o método Takai, que ia mais tarde trazer as técnicas da TRT. E aí vocês veem que a TRT não é uma coisa que veio do nada. Quer ver? Não, simplesmente é uma técnica, usa-se auriculoterapia. Não. A gente foi garimpando informações desde a fisiologia energética até aspectos relacionados à biomedicina. Entre 98 e 2011, eu passei quase que 14 anos estudando na Escola de Alquimia do Joel Aleixo. E foi um período muito significativo, porque ele trouxe informações que hoje alicerçam os conhecimentos para entender como a reprogramação da memória pode fazer a partir de campos eletromagnéticos. Passei logo depois, em 2001, um tempo onde voltei um pouco à biomedicina. Foi o período que eu estava nos Estados Unidos, onde a gente fez um aprofundamento muito grande na parte da fisiologia, da fisiologia mais biomédica. Isso ajudou muito para a gente entender alguns aspectos de ressonância com a parte da fisiologia energética. Então, foi uma época quando eu pude me aprofundar na fisiologia biomédica e que até hoje dá suporte ao método Takai. Tá? Posteriormente, o período que eu passei me aprofundando, estruturando o serviço de atendimento pré-hospitalar no Corpo de Bombeiros, isso trouxe substância para os conhecimentos da biomedicina. Eu falei depois, a acupuntura, consorciado a esse conhecimento da biomedicina, me assustaram as respostas terapêuticas que eu comecei a observar já desde o meu estágio lá na Escola de Acupuntura da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Quando eu voltei para cá, passei um tempo trabalhando com fisioterapia intensiva, a parte de UTI, comecei a trabalhar muito com a fisioterapia, a parte da massoterapia. Então, a gente foi vendo a importância do consórcio desses conhecimentos, e aí começou um período muito interessante. Foi um período onde eu pude trabalhar escrevendo alguns artigos que foram publicados na área da fisioterapia e que começamos um trabalho muito interessante em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco. E aí foi de forma enfática. E a Lohana, que está aí, que é nossa colega lá na Universidade Federal de Pernambuco, participa do programa de extensão e do programa lá na odontologia, muito interessante, que consorcia odontologia, fisioterapia e medicina tradicional chinesa. E a gente começou a perceber que situações, por exemplo, onde estava recomendado uma cirurgia, a pessoa tinha uma disfunção física que iria para a cirurgia. Quando a gente fazia a reprogramação de traumas e fobias, essa pessoa parava de sentir dor. E muitas vezes não havia necessidade de se fazer um tratamento mais invasivo. Isso foi me chamando muita atenção, ao ponto que, posteriormente, nós passamos a fazer trabalhos científicos e apresentamos diversos trabalhos científicos, tivemos a oportunidade de participar de muitos eventos e alguns alunos da graduação começaram a fazer trabalhos científicos utilizando a metodologia, as ferramentas do método Takai, inclusive a TRT, a técnica de reprogramação de traumas e fobias. Agora, uma coisa muito interessante foi quando nós descobrimos
o poder do silício. E a gente tem que reverenciar isso a essa pessoa aqui, que é um pesquisador, o Raul Breves. Ele é engenheiro eletrônico, acupunturista, e ele foi que começou a identificar a resposta que existia do silício no trabalho com os traumas e fobias. Só que as explicações trazidas pelo Raul Breves eram diferentes de como eu compreendia o processo terapêutico. E nós começamos a seguir por um outro caminho, compreendendo essa mudança de comportamento a partir da mudança do campo eletromagnético. Daí foi um momento muito interessante e aí a gente começou a desenvolver especificamente a TRT. Tá? Então, quando a gente, já em 2012, mais ou menos, voltou da China, a gente já trouxe alguma coisa formatada em cima do que é hoje a TRT. O período lá em 2010, lá na Itália, também foi muito interessante, que nós percebemos como culturas diferentes podem fazer o mesmo procedimento com explicações diferentes. Isso me deu certa tranquilidade, porque eu me sentia muito angustiado, porque tinha uma explicação de como agir com as técnicas do TRT, e eu estava indo por outra vertente. Mas aí eu verifiquei que a forma de se encarar os processos terapêuticos, elas podem ser muito versáteis. E aí, logo que eu cheguei da China, comecei a estruturar uma metodologia que utilizava o Kyushu, que utilizava técnicas de batidas no corpo, que utilizava a auriculoterapia, os florais, tudo junto, aumentando a velocidade da resposta terapêutica. Outro momento muito interessante nesse processo foi quando o Daniel entrou trazendo os conhecimentos da musicoterapia. Os conhecimentos de Daniel eles são muito baseados na biologia, são baseados nas práticas integrativas, como acadêmico de biologia, como acadêmico de práticas integrativas, mas muito também a partir dessa vivência, a vivência que ele teve com os xamãs, a vivência que ele teve com os pajés, a vivência que ele teve com os herveiros, e começou a trazer para a TRT conhecimentos muito interessantes que dão suporte ao pós-processo terapêutico. Então, o que a gente verifica é que quando a gente faz uma reprogramação, o dar o suporte para o pós-processo é fundamental, porque ocorrem logo depois dessas chamadas abreações, que são as sensações de angústias que a pessoa precisa ser colocada para que a gente possa remover, existe a liberação de toxinas no organismo. E as técnicas da fitoterapia ajudam muito nesse processo. Então, isso foi muito importante, esse momento de Daniel, que a gente vai falar quando a gente for falar da técnica. Como eu falei para vocês, eu utilizei muito as técnicas do Kyushu, porque eu tive a oportunidade de ser convidado para participar de alguns cursos, inclusive para ministrar algumas palestras na Dinamarca e na Alemanha. E lá foi um momento muito interessante para a estruturação da TRT, porque quando eu fui ministrar esse curso de TRT, principalmente na Alemanha e na Dinamarca, eu fui muito dono de mim, achando que eu vou chegar lá e vou arrasar. É uma técnica que não tem nada no mundo, porque a gente consegue fazer a reprogramação dessas situações traumáticas em 3 minutos. E aí, o que é que ocorreu? Por ter uma característica própria do povo nórdico, o processo terapêutico da TRT lá era retardado quase a 24 horas. Então, isso foi muito importante na estruturação da técnica, que a gente verifica que existem pessoas onde a resposta terapêutica ela não é tão efetiva quanto é aqui. Quanto foi, por exemplo, como a gente utilizou essa técnica lá em Portugal. Eu fui fazer um período em Portugal de algumas palestras
e atendimentos com constelação, e, coincidentemente, nesse período lá, estava ocorrendo aquele grande incêndio no porto. E o que é que ocorria? As pessoas que vinham para fazer constelação, elas não tinham condição nem de falar, colocar a situação que queria constelar, por causa das lembranças traumáticas, das perdas que haviam tido com um grande incêndio. Foi quando eu verifiquei a importância de unirmos as técnicas de constelação à TRT. E as respostas foram extraordinárias. Mas o interessante é que o povo lá da Península Ibérica, a Espanha, Portugal, a resposta era muito diferente do povo nórdico, inclusive do alemão. O alemão é um meio termo. O alemão, a resposta era rápida, mas não era tão rápida como é aqui no Brasil, não é tão rápida como era em Portugal, e lá na Dinamarca a resposta terapêutica, às vezes, passava 24 horas para ter. Inclusive, cheguei a me assustar algumas vezes, porque a abreação era muito forte, a angústia da pessoa era muito forte quando traziam as demandas muito fortes. Tem uma senhora de mais de 80 anos que eu atendi, que a própria mãe dela tentou sufocá-la quando ela era jovem. Então, ela falar sobre isso era uma coisa muito difícil. E quando ela colocou essa demanda, eu disse a ela que a resposta ia ser maravilhosa, ia ser rápida. E essa senhora simplesmente, eu fiz a técnica e não respondeu. Inclusive, precisou ficar hospedada no lugar onde eu estava, porque ela não teve condições de ir para casa. Eu fiquei sem saber o que fazer. No outro dia, no café da manhã, ela veio falar comigo agradecidíssima, porque ela conseguiu, pela primeira vez na vida, nos últimos 20 anos da vida dela, dormir. Ela tinha conseguido dormir. E quando ela pensava naquela situação que tinha ocorrido com ela um pouco antes da adolescência, ela não sentia mais aquela angústia. Ou seja, a resposta terapêutica que a gente esperava da TRT veio de forma maravilhosa, mas quase que 24 horas depois, pela característica daquele povo, pela característica do povo nórdico. Eu tive também momentos muito interessantes que me ajudaram, né? Uma foi quando estávamos para estruturar, fazer a apresentação do método Takai, e nesse momento eu tive uma reunião com o Amit Gosman. Você deve conhecer, um físico quântico, ficou muito famoso pelos vídeos que tem no YouTube e tudo mais. E essa estruturação a partir da consciência, de todo o processo da física quântica relativista e também o período que nós vivenciamos a filosofia ayurvédica na França, somado à perspectiva de que pessoas diferentes respondem, de culturas diferentes, respondem a processos terapêuticos, ao mesmo processo terapêutico, de forma diferente. Esses 3 momentos, 2010, 2011 e 2019, na minha vida, foram fundamentais para o que hoje é a técnica da TRT. Então, hoje a TRT está renovada, os colegas que fizeram a formação aqui há pouco tempo vão ver que temos coisas maravilhosas, como é, por exemplo, o tratamento à distância, a partir dessa visão da física quântica relativista, né? Então, a estrutura final, né? Essa visão do método Takai me deu uma surpresa muito grande em 2018, quando eu recebi esse título, que eu não esperava, de doutor em medicina taoísta, exatamente por conseguir fazer essa conexão. Foi uma coisa que eu falei, não esperava. Eu recebi aqui a visita de uma comissão do Instituto Internacional de Medicina Taoísta de Beijing, que tinha lido a nossa tese a respeito da TRT e a respeito do método Takai, e que nos deu esse título, né, que é um título que não é um título oficial, mas que faz a gente muito feliz em saber que a gente conseguiu fazer essa integração da metodologia terapêutica ocidental com a oriental. Então, o método Takai, na realidade, ele tem pequenas ferramentas. A TRT, é muito importante dizer
que é uma ferramentinha. Então, observa aqui, o método Takai tem desde os fundamentos da medicina tradicional chinesa, japonesa, coreana, tibetana, indiana, astrologia suméria, apometria, o psicodrama quântico, leitura corporal, fisiopatologia energética, a avaliação psicossomática Takai, terapia floral, astrologia suméria, remédios frequenciais, massoterapia, radiestesia, musicoterapia, terapia tradicionais de povos tradicionais, a parte da fitoterapia, xamanismo, hipnoterapia, regressão terapêutica, cinesiologia, kyushu terapêutico, a própria fisiopatologia biológica e energética e a tecnologia de prevenção e promoção de saúde. Isso tudo junto forma um método. Mas o que é que nós vamos ver nesses 2, 3 dias de encontro aqui? Nós vamos ver só isso. Nós vamos ver a TRT. Então, a nossa proposta ela é muito maior. É uma proposta, inclusive, de diversos níveis de pós-graduação. Nós temos uma pós-graduação em medicina tradicional chinesa e alquimia. Temos uma outra pós-graduação em constelação sistêmica fenomenológica e psicossomática. E temos ainda uma residência terapêutica. Então, para abranger todo o método, a gente precisa pelo menos uns 5 a 6 anos de estudos. Então, hoje, o que a gente vai ver, a nossa proposta é a utilização de uma dessas ferramentas que dá realmente suporte a muitas outras terapias. Tá? Então, vamos lá. Vamos, então, falar um pouco mais sobre a teoria da TRT. A né? voz fica grossa, para, tem som, agora que eu consegui o som. Uma loucura. Rônia me ajudando de lá. Eu tenho impressão, pessoal, que alguém está com o ligado aí. Verifica aí quem é que está com o microfone ligado para a gente não ficar com 2 vozes ao mesmo tempo. Ah, peraí. Tá? Quem está com o microfone? Continua o microfone aí ligado. Bota um mute. Oi, tá me ouvindo? Tem que botar no mute para poder tirar o microfone. Valeu. Vamos lá, dando continuidade aqui, então. Então, a TRT, ela tem uma técnica básica, que é o que vocês aprenderam no cotidiano, onde a gente utiliza, alguns colegas já fizeram essa formação, mas nós temos agora a possibilidade de trabalhar de forma remota. Eu lembro, eu estava fazendo uma formação em quiroacupuntura. E o professor, ele é inclusive um pastor evangélico, professor Pyu Choi, coreano. Ele tinha um modelo de mão de borracha, onde ele dizia que na Coreia eles faziam terapia à distância. E aqui a gente, hoje, pode utilizar também um modelo anatômico para fazer o processo da TRT, pessoal. Além da forma, da metodologia que a gente já utilizava, da constelação, a gente botar um representante na constelação, que não era a pessoa a ser tratada e tratar à distância, a gente tem a possibilidade de tratar online, que é o que Verônica vai trazer para a gente, a experiência dela no dia 15. Então, vamos falar um pouco das técnicas e das ferramentas que podem ser consociadas à TRT no método Takai, né? Uma coisa muito importante é que sempre que a gente for trabalhar com a TRT, para a gente iniciar o processo, após a anamnese, após a conversa, após identificar qual é o foco que aquela pessoa tem, o que é que ela precisa tratar, o que é que ela quer tratar, nós precisamos gerar uma abreação. Tá? Nós precisamos gerar a abreação, que é uma descarga emocional que a pessoa tem de adrenalina, de sensação de mal-estar, porque ela lembra da determinada situação. No momento que ela faz isso, a gente estabelece uma âncora, que a gente depois vai falar no passo a passo da técnica, e se esse momento, essa situação não for possível,
não tem condição de trabalhar com a TRT. Como eu falei no início e vou repetir agora, a TRT não é uma panaceia, não é uma ferramenta que pode se utilizar para harmonizar qualquer situação. Só é possível se harmonizar a TRT se a pessoa estiver com o cognitivo preservado, ou, se não for nessas condições, agora, nessa perspectiva avançada, se nós fizermos um desdobramento de corpos e utilizarmos um representante para tratar aquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa em coma. Uma pessoa em coma, como foi um caso que nós tratamos aqui, alguns de vocês chegaram a acompanhar esse processo terapêutico, de uma moça que tinha recebido um tiro na cabeça, entrou em coma, e todas as vezes que iam se retirar a medicação para tirá-la do coma, ela tinha um pico hipertensivo, porque ela voltava à situação do assalto e se angustiava com aquela situação. E aí a pressão aumentava. O que é que nós fizemos? Nós abrimos uma constelação, fizemos um desdobramento de corpos da pessoa, que é até que, pela perspectiva da apometria, um desdobramento de corpos. Na constelação, simplesmente se abriu o campo e tratamos a pessoa que estava representando a moça. E essa moça lá, na UTI, respondeu ao processo terapêutico. A mãe dela ligou para a gente no outro dia dizendo: olha, as preces que vocês fizeram aí funcionou, porque ela voltou e voltou harmonizada, não conseguia mais entrar em contato com aquela angústia. E foi uma técnica que foi feita sem a presença da pessoa. Ou seja, nós já vimos que essa possibilidade ela realmente existe. É possível se utilizar a TRT à distância. Tá? Então, hoje em dia, não existe tanta essa situação de dizer, não, mas a pessoa tem que estar com o cognitivo preservado. Para se fazer a TRT clássica, as técnicas de reprogramação clássicas, presenciais, com utilização dos cristais, sim, mas nos casos específicos, onde a pessoa não está com o cognitivo preservado, hoje em dia já se percebe que é possível, sim, fazer a TRT. Então, a gente precisa fazer, no primeiro momento, uma redução daquelas sensações de mal-estar para dar continuidade com os processos terapêuticos, com uma psicoterapia, se for o caso, um processo de terapia floral, para dar continuidade à continuação do processo terapêutico com a acupuntura. Então, isso é fundamental, no primeiro momento, diminuir aquele sofrimento. Chegamos agora a um conteúdo onde já é um conteúdo, paramos de falar da estrutura, da onde veio, da onde estamos. Preciso até saber o horário, como é que está meu horário. Olha, já chegamos ao horário de 9h09. Eu proponho a vocês a gente alongar um pouquinho mais, porque, num primeiro momento, a gente teve aquela dificuldade no início, as pessoas chegando. Eu queria um pouquinho mais de tempo para a gente fechar o conteúdo que estava previsto para hoje. Tá? Tem alguém que não possa, que não possa ficar um pouquinho mais para que a gente possa fechar o conteúdo? Ok, então o silêncio é o sim. Vamos dar continuidade, sim. Então, a pergunta que eu faço para vocês, né? Aonde é que fica? Qual é o lugar que fica a nossa memória? Onde fica a nossa memória? E é uma pergunta interessante, porque a nossa memória, ela hoje, pela nossa ciência biomédica, pela ciência até mesmo da neurologia, se fala muito em cima de cérebro, em lugares que têm a ver com os processos do pensamento. Na realidade, o cérebro é a parte material, é feito um computador que tem um disco rígido e onde fica a memória,
e tem toda uma estrutura do computador. Hoje em dia a gente sabe que até as nossas células, o nosso DNA, ele tem memória. Hoje, quando se estuda as constelações familiares, se percebe que nós herdamos, inclusive geneticamente, situações de medos, tendências às situações de pânico, por medos que foram vividos pelos nossos ancestrais, que isso podem estar impregnados tanto no nosso campo eletromagnético, quanto nas estruturas do nosso DNA. Então, existe na tese alquímica da TRT que as fórmulas da bioquímica que nosso corpo faz, que geram as memórias e que, por consequência, geram as sensações, geram os medos, geram as fobias, elas podem estar guardadas na nossa estrutura somática, no nosso DNA, como pode estar também no nosso campo eletromagnético. Então, o nosso disco rígido, na realidade, é esse aqui, ó, pessoal. É nossa aura. E essa nossa aura, ela tem frequências que vão desde o infravermelho até o ultravioleta. E essas frequências, elas dependem muito das emoções. Mais tarde, a gente vai ver que cada parte da aura guarda determinados tipos de lembranças, características de lembranças. E a conexão da alma com esse campo eletromagnético são feitos pelos nossos chakras, fisicamente pelos nossos plexos e energeticamente pelos nossos chakras. Então, olha aí, a memória genética, ela existe, mas existe também uma memória eletromagnética, segundo o Paracelso. E aí entra um conteúdo, que é um conteúdo que eu gostaria de deixar para o nosso próximo encontro, que são os nossos corpos de dor. Tá? É uma perspectiva do Eckhart Tolle. Eu vou, inclusive, encaminhar para vocês, durante de hoje para amanhã, alguns conteúdos sobre os corpos de dor, para que quando a gente possa ver esse conteúdo amanhã, no nosso encontro de amanhã, a gente já tenha uma familiarização maior com o campo de dor. Tá? Gostaria de agora tirar esse conteúdo, né? E aí eu gostaria agora de deixar aberto para alguma pergunta, principalmente para os colegas que estão entrando em contato com essa perspectiva da TRT pela primeira vez, alguém que queira dar um depoimento, fazer alguma pergunta, estamos abertos a essas perguntas, esses depoimentos. Alguém gostaria de falar? Kalina, seja muito bem-vinda. Kalina não estava aqui no início da aula. Vai ser a pessoa que vai trazer para a gente a parte da abordagem terapêutica. Verônica. Isaac deve estar por aí também, que eu já não estou mais vendo aqui o teu link. Ok. Verônica, gostaria de fazer alguma participação, falar alguma coisa? Sim, gostaria. Tudo bem? Boa noite a todas e todos. Eu gostaria de compartilhar rapidamente quanto essa terapia foi transformadora na minha vida. E assim como você, eu também não acreditava, eu via acontecendo, mas não acreditava que pudesse acontecer comigo, porque nós temos muitas crenças de que acontece com o outro, mas coisas boas não acontecem comigo. Isso é bom demais, é fantástico demais tirar aquela minha angústia. Então, eu fico muito feliz de ter me despido de uma arrogância e também de uma crença limitante de que isso não vai acontecer comigo e ter me permitido. E agora eu sei que, independente de acreditar ou não, acontece. Você não precisa acreditar na técnica para ela ser eficiente. E é isso aí que nós estamos trabalhando nisso. E eu estou muito feliz de poder fazer
tantos TRTs à distância. No Brasil, fora do Brasil, em vários lugares é possível fazer terapia de reprogramação de traumas sem baixar o nível. Não consigo sentir diferença fazer terapia online ou fazer terapia presencial. É extremamente bom e o nível é igual. Essa informação agora mesmo que a Verônica está trazendo vai ser o nosso ponto de mutação, porque até agora a maioria dos colegas que estão aqui conhecem a TRT, já viram na prática a TRT, já se surpreenderam com a TRT, mas acredito que poucos de vocês já vivenciaram a TRT à distância. É fundamental lembrar que esse primeiro momento foi um momento quase que de apresentação da técnica. Esse primeiro momento foi para apresentar a vocês qual foi o caminho que foi percorrido na estruturação dessa técnica. Não foi uma coisa feita aleatoriamente, foram anos, foram pelo menos 10 anos de construção de uma ferramenta terapêutica e que vai ser fundamental, principalmente para os colegas que ainda não vivenciaram na prática a TRT, o período de 1 mês que nós vamos ficar juntos depois nos atendimentos aqui na UNAT. Tá? Então, vocês vão ter essa oportunidade de receber a TRT. As pessoas que tiverem, inclusive, uma situação, uma demanda, a gente pode até tentar fazer, Verônica, uma TRT à distância com a pessoa aqui. Tá? A gente pode tentar mobilizar. Não é o local adequado, mas a gente, num campo, numa perspectiva de aula, a gente pode tentar fazer, mas eu vou também trazer muitos vídeos. Léo, uma dúvida. No caso da TRT, que você está dizendo que a Verônica já faz à distância, em que situações ela fez à distância? Ela pode falar? Quais foram os casos mais comuns que ela teve? Veja só, Odivan. A TRT, ela tem casos, ela tem uma aplicabilidade definida. Ela tem uma aplicabilidade definida. Foram muitos os casos, eu me adianto, que a Verônica fez, mas nós vamos aqui ter a oportunidade de colocar quais são as possibilidades e em que situações a TRT só não funciona. Mas, de forma geral, a TRT pode tratar fobias, ela é muito boa para fobias, e toda e qualquer crença limitante a partir de uma experiência. Então, não adianta a gente só querer tratar com TRT as crenças limitantes, as situações de angústia, se não houve uma memória. A TRT atua em casos onde ocorreu uma memória. Por exemplo, se aos 2 anos de idade você viveu um trauma onde um cachorro latiu muito perto de você e você, a partir daí, nunca mais na vida conseguiu ficar à vontade junto de um cachorro. Então, existiu uma memória. Essa memória ela precisa ser resgatada, ela tem que voltar à tona. Nós temos que ancorar essa memória e, a partir daí, faz o processo da TRT. Então, é em todo e qualquer caso que existir uma memória. Agora, a coisa se expandiu muito mais do que essa condição de memória quando a gente começa a trabalhar com campo mórfico, né? A gente começa a trabalhar com constelação, que pode ser, por exemplo, uma memória de ancestral. Então, quando se trata de uma memória de ancestral, a TRT não vai ser tratada no presente. A gente vai ter que abrir um campo de uma constelação, trazer a situação da memória de conflito, tratar aquela pessoa, aquele representante que está representando o antepassado que houve a situação traumática, e isso vai reverberar como se fosse uma constelação normal na pessoa que tem um trauma hoje. Esse é o grande diferencial da atual TRT, porque a TRT até agora, até muito pouco tempo atrás, até menos, há 1 ano atrás, nós trabalhávamos só com memórias reais. Hoje em dia, a gente já vê a possibilidade de trabalhar com essas memórias
remotas, essas memórias que são tratadas na constelação familiar. Os colegas que estão pela primeira vez trabalhando aqui, que não conhecem constelação, podem, nesse primeiro momento, ter um estranhamento muito grande, porque foi o estranhamento que eu tive. Mas vocês vão ver com a continuidade, com os vídeos que nós vamos passar, que isso vão ser esclarecidos. Agora, de verdade, vocês vão se sentir mais à vontade para acreditar no processo, para até utilizar o processo depois que vocês vivenciarem na prática. Kalina, você gostaria de falar alguma coisa a respeito disso, sobre essas possibilidades da abordagem da TRT em situações que envolvam, além das memórias traumáticas, essas situações que são construídas pela vida e que trazem crenças limitantes para a gente? Está sem som, Karina. Está sem som. Agora abriu, foi? Abriu. Enfim, eu trabalho, não é? Eu tenho utilizado muito no consultório com relação à TRT. Eu estou aqui para aprender também a questão dela à distância, mas essas questões da memória, não é? Aquilo que a pessoa começa os bloqueios mesmo que as pessoas vão vivendo durante o processo. Eu vejo que com a técnica a gente consegue avançar consideravelmente. Então, alguns traumas que eu trabalho, passei 2 anos ou muito mais do que isso, ali, semanalmente, com a TRT, aquilo foi realmente o ganho, não é, no processo terapêutico da pessoa é incrível. Então, a gente vai trabalhar muito nessa questão, tanto da abordagem, como utilizar e como, assim, ir além, não é? Depois que a pessoa consegue sair desse quadro, não é, do trauma, como é que a gente também pode desenvolver isso, né, no processo da pessoa? É bem interessante. É esse outro aspecto que também vai ser abordado durante todo o nosso curso, né? Eu gostaria agora de saber dos colegas que estão aqui presentes, quem ainda nunca vivenciou nada com a TRT, quem nunca presenciou um processo terapêutico na prática de TRT, quem nunca vivenciou nada com a TRT, alguns colegas? Natália, Fabiana. Então, todos que estão aqui já um dia já vivenciaram a TRT. Eu fiz o primeiro curso com você, quando você lançou naquele congresso, que até eu fui na frente, você falou assim, precisamos de pessoas para vivenciar a técnica. E aí São Tomé, eu falei, eu quero ver, igual você, quero ver se é verdade. E eu tinha passado por uma situação muito difícil com uma pessoa e aquilo não saía da minha mente. E aí, quando você aplicou, até hoje, eu lembro do que aconteceu, mas não a sensação. E depois daquilo, eu comecei a aplicar nos meus pacientes. E comecei a aplicar em crianças que eram vítimas de abuso sexual. E foi fantástico, eu não cobrava para isso. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, eu acho que para hoje é isso. Vocês aguardem, porque todos vão receber os vídeos, vão receber os conteúdos que devem dar uma olhadinha para o nosso próximo encontro. Vamos ver se a gente consegue realmente trabalhar de 8 às 9 no próximo encontro. Então, queria agradecer a presença de todos vocês hoje aqui, dizer que está sendo um momento de muita felicidade para a gente poder retomar as nossas atividades e dessa forma, né, de uma forma tão diferente. Muita paz. Desculpa, não vai tirar a nossa foto? Vamos tirar, sim, vamos tirar aqui. Pessoal, vamos tirar, cadê o pessoal? Tem que aparecer nas telas para poder a gente vibrar aí. Primeiro vídeo aula aí da UNAT. Vai tirar? É só dar um print. Mas vamos ver se o pessoal aparece aí. Isso aí! Bota a luz, Tiago, acende a vela. Se alguém puder tirar por garantia aí, também, por favor. Eu acho que aqui está tirado, está garantido.
Ai, peraí que tem gente querendo aparecer aqui atrás. Ó, Daniel querendo aparecer. Vamos lá de novo, vamos fazer um print aí. Opa, peraí. Ai, meu Deus. Alô? Oi? Todo mundo aí? Tá todo mundo aqui. Carlos, entra aqui. Tiraram aí também? Entrar. Agora. Vamos lá. Alguém mais tirou aí, só para eu poder saber? Tirou? Não, ninguém? Tirei. Eu Pronto. tirei, sim. Pronto, eu também tirei aqui, mas é só porque a gente está com algumas questões que em outra ocasião eu explico. E aí, por garantia, a gente agora tem aí E o pessoal, backup. até amanhã, 8 horas. Muita paz, muita harmonia. Uma pergunta, todo mundo aqui está inserido no grupo do WhatsApp? Márcia, Márcia, tem que botar a eu voz. coloquei já. Mas é o grupo. É outro grupo ou é o grupo da UNAC mesmo? Não, é outro grupo? é o grupo desse curso. Ah, eu não tô Não está, né? Tá, Eu não estou em nenhum grupo, porque eu mudei de número. Oi? Eu não. Eu mudei de número e eu saí de todos os grupos e não fui posta novamente. Tá certo. Então, vejam só, eu vou então dar para vocês, quem não tá, eu vou dar o número do telefone da UNAT, do Zap da UNAT. Vocês, por favor, deem uma ligadinha, manda uma mensagem que eu acrescento. Pode ser? Pode? Vamos lá. O número é esse daqui da UNAT, viu, gente? É o 81, né? O código, o 8872-5663, com 9 na frente. Repete. 819-8872-5663. Ok? Uhum. Quem por acaso não foi incluído no grupo, eu peço a gentileza de mandar uma mensagem que a gente inclui e vai encaminhar também o material. Vocês já vão poder antecipar a leitura, o acesso. Ok? Olá. Muita paz, muita Tem harmonia. alguém que está entrando? Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite, durmam bem. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Oi, pessoal. E agora, como é que sai? Isso, Tiane, valeu, colocou ali. Ai, vai lá.